Bom dia a todos. Às 11h10 do dia 15 de dezembro de 2020, declaro aberta a terceira audiência pública da Comissão de Saneamento Ambiental da Alerj, pela plataforma virtual Meet, nos termos do edital publicado, para debatermos sobre o gravíssimo problema da falta de água que tem assolado. Faltou luz aqui. Pela falta de água que tem assolado uma grande parcela da região metropolitana do Rio de Janeiro. Agradeço a presença dos senhores, das senhoras, dos deputados também presentes, de todos os que nos assistem na esperança de uma solução para a situação desumana e inaceitável. Anuncio a presença da nobre deputada Lucinha, e na figura dela, agradeço também a presença de todos vocês que estão participando e nos acompanhando nessa audiência pública. Como todos sabem, essa audiência foi marcada em virtude do problema que acontece hoje no Lameirão, em que todo mundo sabe que hoje a gente tem uma falta. O Lameirão hoje está com 75% da sua capacidade de fornecimento de água, fornece água para mais de metade de todo o Rio de Janeiro. Então, isso muito acontece pela gestão temerosa, a partir de 2018, que se encontrou a SEDAI, a figura do senhor presidente Hélio Cabral, e a gente está aqui hoje querendo debater seu objetivo. Peço a todos que a gente faça uma audiência clara e objetiva, porque a gente sabe que a gente passa por um momento muito complicado na SEDAI, a gente vai ter aqui sindicatos falando, vamos ter figuras da sociedade civil. Eu acho que a gente vai acabar entrando no assunto também da privatização e da concessão da SEDAI, que está afligindo a todos nós hoje, uma luta muito grande, mas eu acho que a gente tem que priorizar hoje, de fato, esse ponto do abastecimento do Rio de Janeiro e, principalmente, as ações futuras que a SEDAI vai fazer. Eu acho que, não sei se o Armando, o diretor da região metropolitana, já entrou, o Ministério Público já está presente também. Alguém pode me informar se o MP está presente? Presente, deputado Gustavo Schmidt. José Alexandre Maximino aqui, do GAEMA. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, meu amigo. Obrigado. Nada. Eu queria saber, quando o Armando entrar, alguém poderia me avisar que eu estou no telefone e tem pouca tela aqui para a gente poder ver. Era importante o Armando já estar presente, até porque ele vai estar representando a SEDAI, que seria o primeiro a falar. Enquanto isso, vou passar a palavra para a deputada Lucinha e os demais deputados que assim forem entrando. O deputado Luiz Martins também pediu para participar. Deputado Lucinha, está me escutando? Bom dia a todos. Estou ouvindo. Bom dia a todos. Eu acho que essa audiência pública é importantíssima. Pena que nós temos hoje reunião do Colégio de Elite, que nós temos mais de 70 projetos em pauta que tem que ser votado antes do recesso. Mas eu queria aproveitar a oportunidade para dizer que essa elevatória do Lameirão, eu estou vendo o Ari aí, né? O Ari sabe bem disso. Essa elevatória do Lameirão, ela é localizada na minha terra, aqui na Zona Oeste Santíssima. E ela é a maior elevatória do mundo. Ela bombeia água para toda a região metropolitana e parte da Baixada Fluminense. Há muitos anos, a SEDAI precisava fazer alguns reparos naqueles equipamentos que estavam ali. E nós sabíamos disso. Eu me recordo que, quando o Hélio Cabral assumiu a SEDAI, teve duas questões que eu pontuei. Uma delas era a questão de rever todos os dutos de água, não é verdade? Todos os dutos de água da região metropolitana toda, principalmente lá da área da Zona Oeste, e ver essa questão do Lameirão. Essa elevatória do Lameirão, queria dizer, quem não conhece, tive a oportunidade de conhecer na época do Marcelo Alencar, viu, Gustavo? Eu estive lá visitando, porque antes de você entrar, você tem que esperar os gases saírem, para você depois adentrar o local, senão você morre. E é 60 metros de profundidade, ela está abaixo do lençol freático. E todos aqueles equipamentos ali precisavam de uma manutenção mais periódica. E a SEDAI, não por falta de recurso, mas por falta de gestão, E a minha preocupação é muito grande em relação a essa questão, porque quando se pensa em privatizar a SEDAI,
né? Essa questão da elevatória do Lameirão serve como uma justificativa, né? Não, a elevatória do Lameirão não serve como justificativa, não. A elevatória do Lameirão que ela precisava era de manutenção. Você não tem nenhuma bomba para substituir aquelas que estavam lá. E se hoje está faltando água na região metropolitana, principalmente nas áreas onde a população necessita, é por falta de gestão, porque a SEDAI é uma empresa que ao representante do Ministério Público, da Genésio, só que, na vez de investir na própria empresa, pega esse dinheiro para ajudar a pagar a folha de pagamento. Entra no caixa único do Estado. Isso nós vimos no governo Cabral, no governo do Pezão. Se eu estou dizendo alguma mentira, eu quero que o representante do MP me diga que eu estou mentindo. Todo mundo sabe dessa situação. Então, nesse momento de crise que nós estamos vivenciando, eu queria ouvir do diretor de obra da SEDAI qual é a previsão da alocação desses novos equipamentos, tá certo? Para que essa elevatória volte a funcionar. Porque, primeira coisa, a SEDAI não pode mais cobrar água do morador, porque o morador não está recebendo água com frequência. Então, essa é uma questão que diz respeito ao núcleo de defesa do consumidor, não é isso, meu amigo? Temos que resolver essa questão. Nós não podemos admitir da população pagar por um produto que ela não tem na torneira, que ela está se virando com carro-pipa particular, ou às vezes carro-pipa da própria SEDAI, comprando um galão de água para beber, porque ela não tem água. Então, eu queria dizer, nessa audiência pública, que eu estou muito atenta a essa questão e eu sei de perto da realidade da elevatória. Eu fiquei sem água onde eu moro, não é isso? Mas a Lucinha pode comprar um galão de água, correto, Ari? Correto? Eu posso comprar garrafão de água, né, Gustavo? E quem não pode comprar? Faz o quê? Faz o quê nessa vida? Então, eu acho que é um momento muito delicado e eu queria deixar como sugestão para o Ministério Público, viu, Maxena? Uma sugestão, que nós temos que garantir à população de não pagar a tarifa da SEDAI enquanto não resolver nas torneiras para a população. E dizer também que eu espero que o representante da SEDAI esteja, daqui a pouquinho chegue na reunião, para ele dizer quando é que esse elevatório vai funcionar. Porque essas bombas, ô Gustavo, teria que ter manutenção periódica, e nunca teve. Agora a SEDAI dá lucro. Tem que ficar clara essa questão. Existe também a falha da Genersa, viu, Tiago Mohamed? Da Genersa, de não ter fiscalizado o porquê dos investimentos não foram feitos na própria estrutura da SEDAI. Nós vimos aquele problema lá atrás da água, que nós bebemos água com mau cheiro, com a cor escura, e agora estamos vivenciando o drama do Lameirão. De repente, isso tudo faz parte de uma orquestra para privatizar a SEDAI, que eu sou radicalmente a privatização da SEDAI. A SEDAI é uma empresa que ela é viável, ela dá lucro, o que precisa fazer é o investimento na SEDAI com o lucro que a empresa tem. Investir o dinheiro da empresa na própria empresa para atender a população. Era isso, minhas palavras, considerações aqui iniciais, Gustavo. Obrigado, deputada. Só reforçando a fala da deputada Lucinha, Maximiano, acho que é importante a gente também voltar lá em 2018. Acho que a gente tem relatórios, acho que a gestão nova da diretoria do Armando já foi diretor da Metropolitana, então entende, eu acho que já deve estar a par do que está acontecendo. Mas foi muito em cima, Lucinha, da gestão do Hélio Cabral, porque ele ficou 18 meses para essas bombas entrarem em manutenção. São 7 bombas no total. Eu acho que, se eu não salvo engano, são 4 de um tamanho e 3 de outro. Então, a gente tinha que entender de fato por que essa negligência aconteceu. Porque é um absurdo a gente não deixar um sistema que distribui água para quase que mais da metade da nossa cidade sem uma devida manutenção. Provando, né, como a deputada Lucinha bem disse, que pode ter sido uma ação orquestrada, junto com o Geosmina, junto com as demais coisas que acontecem, jogando a culpa para a SEDAI, que não tem, nos últimos anos, a gente bem sabe, uma gestão de fato de sedaianos, de técnicos, que foi desmantelada, como a gente bem fez, eu e a deputada Lucinha, a audiência pública dos 54 demitidos covardemente pelo Hélio Cabral. Então, a gente tem que, o MP, junto com a Alerj e com os demais órgãos competentes, analisar a fundo de quem foi esse erro. Porque a gente está vendo hoje que a conta está estourando dentro dos funcionários da SEDAI, mas não por culpa deles, mas sim por um governo que não
não deixou a empresa ser tocada da forma correta, que foi desmantelada, que perdeu seu corpo técnico, que tem, se somados, tem centenas de anos de experiência em engenharia de saneamento, e a gente vê hoje o resultado final disso, dessa má gestão do governo inicial, do governo estadual no início de 2018, refletindo nessa falta de água, nessa falta de capacidade do Lameirão por conta de uma má gestão, principalmente à frente dessa elevatória. O deputado Luiz Martins entrou. Deputado, bom dia, o senhor tem a palavra. Deputado Luiz Martins. Ele ainda se encontra na sala. Tinha dado uma olhada que ele tinha entrado. SEDAI já entrou? Fiquei sabendo agora que a SEDAI está com dificuldade de entrar no link do Google. Enquanto a SEDAI não entra, o deputado Luiz Martins também não se pronuncia, não dá prosseguimento. Tem mais algum deputado presente? Além o deputado Luiz Martins entrou e saiu. Só eu e a deputada Lucinha. Eu vou adiantar, conforme as pessoas forem entrando, a SEDAI entrar, vou botar o senhor Maximiano falar agora, representando o MP, que a gente vai dando prosseguimento e conforme for a SEDAI chegando, a gente faz as perguntas para ele. Bom, bom dia a todos e todas. Cumprimento aqui os presentes na pessoa do excelentíssimo deputado Gustavo Schmidt e da excelentíssima deputada Lucinha. É um prazer imenso aqui estar com os senhores. Vou sintetizar a minha fala, deputado. Acho que o contexto, né, o panorama geral, a deputada Lucinha já falou muito bem, né, até com experiência de causa, com quem, né, de quem já foi lá no território e visitou o Lameirão, de fato, né, considerada aí a obra do século passado, uma das maiores, né, obras de engenharia elevatória, como ela bem disse, né, 60 de profundidade e mais 120, né, após lá o bombeamento no morro, e depois você tem praticamente um rio pelas montanhas até chegar ao Morro dos Macacos, abastecendo aí a nossa população. A notícia boa, né, que eu daria logo de plano, eu faço parte do gabinete de crise que foi criado em função de um acordo, que está até aqui na minha mão, deputado, mas eu vou compartilhar no chat aí com os senhores a minuta. 9 de dezembro de 2020, depois de muitas horas de audiência judicial, o acordo foi celebrado. Esse gabinete de crise que contempla especialistas da SEDAI, representantes da Fiocruz, que assessoram o MP, da UF, que assessora a Defensoria, além da Defensoria aqui representada pelo doutor Tiago, a quem eu cumprimento. Esse gabinete de crise acabou de comunicar que o motor foi reparado, que ele já passou nos testes e está chegando na sexta-feira. Né? Na sexta-feira, dia 18, esse motor é levado já em loco, lá para o maciço, né? Lá para a região, e aí passa por uma bateria de testes, ao que parece, antes mesmo do dia 23, que foi o prazo máximo concedido pela companhia no acordo, né, para que ela resolvesse o problema. Parece que, acho que o doutor Ari está aqui, né, o senhor Ari Jota tem ampla experiência, talvez possa esclarecer, ou o senhor Armando quando entrar, mas tem alguns dias de teste, obviamente, mas ao que tudo indica, esse prazo vai ser cumprido e talvez até antes do dia 23. E até lá o que a deputada Lucinha falou, que foi o que o MP pediu, deputado Gustavo Schmidt, caminhão-pipa, a frota, desde ontem, a gente já pediu o comprovante de que foram adquiridos, né, novos caminhões-pipas para aumentar em 70% a frota de atendimento, sistema de manobras. O que o acordo firmado com o MP contempla? Não pode a pessoa que mora em Senador Vasconcelos, em Santa Cruz, Campo Grande, Coelho Neto, Cascadura, essa pessoa não pode ficar 5 dias sem água e o morador do Leblon 12 horas sem água, né? Num sistema de manobras. Então,
a primeira coisa que a Defensoria e o MP reivindicaram é que esse rodízio, já que você está com 25% da capacidade comprometida e você tem que alocar água, agora o cobertor é curto, ou seja, se você tinha 10 pessoas sendo atendidas a todo tempo, agora você tem 7,5. Então você tem que remanejar, em algum momento da fila, essa pessoa tem que ser atendida. E aí foi esse o trabalho que nós tivemos, né, de não deixar que ninguém ficasse sem água mais de 24 horas. Infelizmente, o judiciário, aí não vai nenhuma crítica, ele admitiu, né, numa decisão judicial, que o prazo para a SEDAI restabelecer o serviço pudesse ser até de 48 horas, se não estivéssemos no momento de pandemia, né, e de aumento acentuado dos casos. Alguém poderia dizer que dá para ficar 48 horas sem água, mas no momento de pandemia acentuada, de verão, né, de calor já de verão, chegando e batendo aqui diariamente, né, nas nossas vidas, complicado você falar para uma pessoa que ela tem que aguardar 48 horas sem água até a normalização do serviço. Por uma questão, que aí os senhores já falaram, ao que tudo indica, de falha de gestão. Não tem nada de caso fortuito, força maior, não foi um raio que caiu lá, né, e deu pane no sistema. Ao que parece, né, mais de 12 meses. E aí eu faço até um elogio a essa gestão, porque pelo menos foi muito franca. O senhor Edis Oliveira, o senhor Briar, todos de plano, quando foram procurados pelo Ministério Público, falaram: vamos dar transparência, vamos comunicar o que é o Lameirão, como vai funcionar esse rodízio. Ao contrário do que a gente viu aí no início do ano, o senhor estava presente, deputado, você também, quando o ex-presidente saiu pela porta dos fundos, né, batendo a pasta dele, jogando o microfone e dando as costas, né, para a sociedade civil e para todo o parlamento, e para todos que lá estavam. Então, essa mudança de postura é que, inclusive, nos deu credibilidade para negociar com a SEDAI, para mostrar onde esses caminhões-pipas estavam sendo distribuídos, os relatórios, os boletins diários de operação, quais as áreas que estavam críticas, os hospitais, os presídios, as escolas, as áreas sem caixa d'água e cisterna, é uma realidade. Ou seja, você tem que ter um cuidado, um olhar especial para essas áreas que não conseguem reservar, que esse argumento foi muito utilizado, deputado Schmidt, que, olha, 48 horas é o tempo suficiente de um condomínio ficar lá com a economia de água, comunicar no elevador que vai faltar água, em dois dias normalizar. Mas nas áreas carentes, isso a gente tem visto, até em função, né? Desculpa, é porque compartilharam aqui um documento. Nós vimos até em função da ação que ajuizamos no início do ano, em que pedimos mapeamento das áreas com e sem rede de abastecimento, e aí, para nossa surpresa, 700 comunidades nas áreas irregulares não têm rede, ou seja, a gente está falando de um número muito expressivo, a gente tem isso mapeado. Essas áreas elas têm que ter um olhar especial, porque não dá para você adotar a mesma política de sensibilização de economize água para um condomínio, para uma comunidade em que boa parte, né, dos seus moradores não tem caixa d'água ou reservação por cisterna. Então, a SEDAI se mostrou sensível a isso. No seu plano de ação, que foi firmado com o Ministério Público, ela se compromete a colocar essas áreas como áreas críticas de abastecimento. Além disso, a fazer um rodízio democrático, equânime, sem discriminação. Se 25% da capacidade está comprometida, então é preciso que cada região, né, dê sua cota de sacrifício, mas como a deputada Lucinha falou, e o senhor também, seja indenizada, porque também não dá para dizer que é algo trivial, acontece, não deve acontecer. O planejamento é para isso, é para evitar que isso aconteça. Então, né, sem prejuízo de serem indenizadas, a Defensoria já tem uma ação com o MP buscando as indenizações. O mais importante é que agora, até o retorno do motor da bomba do Lameirão, foi uma bomba grande, não foi dessas pequenas que o senhor falou, deputado, foi justamente uma dessas de grande capacidade, que até lá a gente tem esse sistema de manobras, né, que a companhia tem todo o know-how, tem todo o conhecimento para isso, dos reservatórios. Não foi só Rio e Nilópolis, como muitos pensam, porque o Lameirão atende esses dois municípios, mas eles estão precisando remanejar a água do Marapicu. Né, o reservatório do Marapicu, como abastece Belfor Roxo, São João de Meriti, Queimados e Nova Iguaçu, eles estão tendo que pegar a água desses reservatórios e fazer esses bombeamentos que a companhia, né, graças aí o senhor Armando, o senhor Marcelo Dib, muitos técnicos capacitados, estão tendo condições de fazer. Obviamente, para 7 milhões de pessoas isso fica difícil, né? Aí essa matemática é bem complicada, e então assim, o que a gente espera
e aí resumindo e fechando, deputado, é que o plano de contingência elaborado seja cumprido à risca, que ninguém fique mais do que 48 horas sem água, quem ficar tem atendimento de caminhão-pipa nesse período até a normalização do sistema da rede, né, de pressurização das elevatórias, enfim. E, além disso, um plano de comunicação forte, como até a SEDAI já vem fazendo. Com 3 dias... Desculpa, teve algum problema aqui no sinal, e aí já concluindo. O plano firmado com o MP prevê isso, deputado, que pelo menos não é só comunicar às 6 horas do dia anterior, onde vai faltar água no dia seguinte. A gente tem pedido da SEDAI que você comunique isso com mais antecedência. Então, por exemplo, hoje estamos na terça-feira, pelo menos dá uma programação até sexta-feira dos bairros que vão faltar água, para as pessoas poderem aí, né, se planejar e saberem de antemão, e até com transparência, que ela vai ser sacrificada na segunda-feira, mas na terça-feira ela volta a ter água, e aí vai fazendo um rodízio com os bairros, com toda a engenharia aí que o senhor Armando, que acaba de entrar, conhece muito bem. Então, deputado Schmitt, eu fico por aqui, sistematizando. O acordo prevê um gabinete de crise com a presença da Fiocruz, da Defensoria, da UF e da Fiocruz, junto com o MP, prevê um plano de ação com transparência, caminhão-pipa, sistema de manobras, e, além disso, um monitoramento que deve ser constantemente atualizado na página da companhia. Eu fico por aqui, qualquer nova dúvida, eu sigo aqui à disposição, deputado, e deixo aí também como encaminhamento, até fazendo um link com a modelagem do BNDES, né, com essa concessão, eu fico imaginando no futuro, com 4 companhias no território, né, e com a SEDAI produzindo água, como é que seria essa situação? Como é que a gente vai achar o culpado, né? Não, como é que, assim, hoje pode ser o Lameirão, mas amanhã pode ser algum problema lá na tomada d'água da Eta do Guandu, por conta da poluição no Rio Poços Queimados e Ipiranga, até do próprio Guandu. Então, eu acho que o fundamental, que pode ser como um encaminhamento dessa comissão, é que seja feito aí um plano de segurança da água, ou por lei estadual, exigindo, porque por força da portaria do Ministério da Saúde, né, 5/2017, esse plano de segurança da água, atualmente, ele é facultativo. Então, a recomendação que eu daria, os estados podem legislar sobre saúde, podem legislar sobre o ambiente, eventualmente um PL, tornando compulsório um plano de segurança da água, justamente num eventual cenário em que a gente vai ter 4 companhias de abastecimento, mais a SEDAI. Então, se deixar aí, eu acho que vai ficar uma lógica muito de qual mercado, qual consumidor paga mais, qual consumidor está adimplente, e não deve ser essa lógica na distribuição da água. Então, esse é o encaminhamento que eu daria. Alguma proposição que tornasse o plano de segurança da água ou um comitê interinstitucional integrado com a SEDAI, com as futuras concessionárias, se for assim, né, se entender, para que nesses momentos de crise o direito humano à água seja prestigiado e não qualquer outro fator econômico ou monetário. Eu fico por aqui, deputado. Me desculpa se eu me estendi. Não. Obrigado pelas considerações, pela fala, promotor. Só para avisar, a SEDAI, a figura do senhor Armando, acho que entrou, está presente já na nossa audiência pública. Pedir para o Humberto Lemos. Humberto, você está compartilhando arquivo aí, algum arquivo que você está compartilhando, eu acho que isso está prejudicando, em alguns momentos, a fala, áudio das pessoas que estão falando. Se possível, retirar esse arquivo aí que você está colocando. Só deixar de antemão, SEDAI está escutando? Armando? Bom dia a todos. Inicialmente, peço desculpas pelo meu atraso. Não tem problema, Armando. Estava lá com o presidente. Armando, só para deixar você atualizado, a gente deu início à audiência pública às 11h10. Eu falei, a deputada Lucinha falou, agora o promotor José Alexandre também falou, e a gente daria inicialmente a palavra para a SEDAI, na figura do senhor, só deixando um resumo rápido e objetivo. A gente vem falando exatamente do problema que acontece hoje no Lameirão que fica em Santíssimo, e como bem disse o promotor, como bem disse a Lucinha, é uma obra, para a época, inacreditável, né? Quase que impossível de ser feita, mas o Carioca conseguiu, com a sua habilidade, principalmente o sedaiano, trazer de Santíssimo quase com
32 quilômetros de canal até o reservatório dos macacos, na Gávea, né? Melhorando, assim, na época, o abastecimento de água em todo o Rio. E a gente tem hoje, infelizmente, esse problema que, com a falta d'água aqui na cidade do Rio, a maior parte das regiões, que o Lameirão produz, que distribui água quase que para 50% da população carioca, e a gente tem hoje esse problema, de acordo com o que a gente vem comentando aqui, falando, relatando, que de 2 anos atrás, falta de manutenção. Eu acho que a gente tem que muito, como o promotor bem disse, a gente parar de olhar para o problema e olhar para a solução. A gente tem hoje esse plano de perto, feito pelo Gabinete de Segurança, olhando todas as manobras que estão sendo feitas pela SEDAI. A gente quer saber direito como a população pode ser avisada, quais áreas vão estar sendo cortadas a água, a manobra naquele momento, para a população se preparar. A gente também tem essa questão dos caminhões-pipas, se de fato foram aumentados em 70%, como pedido nesse acordo de cooperação. Então, a gente tem algumas perguntas para fazer na figura do senhor e também pedir também para a população também economizar. A gente sabe que o carioca é um povo solidário. Eu acho que a solução também nesse momento, se a pessoa toma 10 minutos de banho, pode tomar 7, né? A gente hoje tem uma capacidade do Lameirão em 75%. Se todo mundo também fizer a sua parte, a gente tira também um pouquinho da cobrança da cidade, porque a gente sabe que, como a gente falou anteriormente, foi muito mais um erro de gestão do governo, que hoje a gente querem que bote na conta da própria SEDAI como justificativa para privatizá-la. Então, a gente, mais ou menos, foi esse o resumo, Armando. Eu queria passar a palavra a você, para a gente ser objetivo e direto no que a SEDAI hoje está fazendo, no que como o promotor bem disse, se todos esses pontos, e ele bem elogiou também a gestão do Edson, a gestão da sua diretoria, do Briá também à frente da SEDAI, como é que a gente está hoje, também deu uma notícia muito boa, que a bomba parece que já está sendo consertada antes do dia 23, e já vai estar sendo colocada, se salvo engano, entre hoje e amanhã. E como é que está isso tudo? A gente gostaria de saber quais são os próximos passos para a gente também não ter esse problema novamente no Lameirão ou então no Marapicuíra. Bom dia a todos, bom dia, deputado, bom dia, doutor Maximino, na pessoa do qual eu dou o meu bom dia a todos os deputados e todas as autoridades presentes. Quero pedir profundamente desculpas pelo meu atraso. Nós estamos aqui na SEDAI o tempo todo tentando melhorar o abastecimento, e a gente tem reuniões diárias de operação para poder ver como se comportou as manobras do dia anterior, não só as macromanobras, mas as micromanobras também, que são regionais, e com isso realmente atrasei um pouco. Estava, inclusive, conversando lá na diretoria, e isso atrasou a minha chegada aqui. Eu quero pedir desculpas aos senhores. Bom, nós estamos hoje, que eu acho que é importante, né, como muito bem falou o deputado, nós hoje estamos tentando minimizar o problema, colocando toda a água que a gente tem à disposição em locais que tenham menos condição de receber. O nosso sistema é um sistema muito complexo, um sistema que é muito interligado. Quando você para um trecho dele, você tem que começar a fazer as manobras diversas para poder trazer água de outros lugares, para que a gente consiga fazer dentro do nosso gabinete de crise, que estamos sendo muito bem, aliás, acompanhados. Isso eu agradeço muito ao doutor Maximino, ao doutor Eduardo, essa atenção, essa força e essa indicação das melhorias que a gente pode fazer no dia a dia. Isso está sendo muito importante para nós. Teria que colocar de maneira bem clara isso. Então, no início do problema que se deu, vamos fazer uma retrospectiva, deputado. Eu tenho certeza que o senhor já falou isso tudo, mas convém a gente comentar só em termos rápidos do que aconteceu ao longo do caminho. Nós temos a produção de tratamento de água do Guandu, que produz 40 metros cúbicos por segundo, entre 40 e 44 metros cúbicos por segundo. Metade dessa produção ela é recalcada para o reservatório do Marapicu, que fica próximo da estação de tratamento, que distribui essa água para a zona oeste do Rio e para a Baixada Fluminense.
e parte dessa água, metade dessa água, vai para a elevatória do Lameirão, que faz a distribuição da água ao longo de toda a Zona Norte, toda a Zona Oeste, e culmina com a chegada no reservatório de Macacos, lá no Jardim Botânico, né? São 34 quilômetros de túnel cravado em rocha, que, como foi bem colocado já pelos senhores, acredito que a deputada Lucinha também comentou, pelo que falou o deputado Gustavo, foi uma obra chamada Obra do Século, naquela época, e realmente é uma coisa grandiosa. A ANACBAL, inclusive, convido a todos os senhores a, no momento que achem mais adequado, conhecer os locais, conhecer o Guandu, conhecer o Lameirão, o processo de distribuição dessa água que vai para o Lameirão, do Marapicu, eleva do Guandu, a gente bota água no reservatório do Marapicu, e isso vai para duas vertentes, uma para a Zona Oeste e outra para a Baixada Fluminense. Essa que vem para o Lameirão, ela sai do Guandu a 6 metros de profundidade e chega a 64 metros de profundidade em Santíssimo. Existem lá 6 bombas instaladas e mais uma base para uma nova bomba. Essas 6 bombas recalcam a 120 metros de altura e mais um túnel de 34 metros cravado em rocha que vai saindo de morro para morro até o Jardim Botânico, distribui água para a Zona Sul e no caminho para Bangu, para a Zona Norte e vários trechos do caminho, várias saídas que eu tenho ao longo do túnel. Quando nós tivemos no final de 2018, nós tivemos um problema com uma bomba do Guandu. Bom, é bom dizer que essas bombas são todas mantidas e operadas e monitoradas o tempo inteiro, né? Todo o tempo, parâmetros como, por exemplo, vazão, pressão, temperatura, vibração, são acompanhados e em qualquer modificação de algum desses parâmetros, elas param para manutenção e entra uma outra bomba, que são as reservas instaladas que a gente tem lá na reservatória do Lameirão. Em final de 2018, a gente teve um problema com o motor de uma dessas bombas, de uma das bombas grandes, são 4 bombas grandes e uma pequena, e esse motor foi começado a fazer um processo de conserto dessa bomba. Felizmente demorou um pouco mais do que a gente imaginou que deveria ter demorado. Quando foi licitado e começou a fazer a obra, houve a pandemia, e com a pandemia a dificuldade de trazer o cobre, porque esse motor tem as espiras dele de enrolamento são espiras especiais, não são fios, são barras, que você tem que trazer com a mesma metodologia do cobre que é feito essas espiras. Teve que vir do Chile, e todo esse trâmite na época da pandemia demorou um pouco mais do que o necessário. Ela ficaria pronta em setembro do ano passado, não ficou pronta em setembro, a previsão era que ela ficasse pronta no final de janeiro, início de fevereiro, e por conta de todo esse problema que a gente está acontecendo, depois de muitas gestões junto com a empresa que está construindo, que está fazendo a manutenção da bomba, que é a VEG, eles conseguiram diminuir o prazo de entrega, e deve estar saindo aí por esses dias de São Paulo, São Bernardo, para vir para o Rio para começar a montagem lá na elevatória do Lameirão. Ao longo desse caminho, agora em outubro, houve problema com outra bomba do Lameirão, coisa que, na verdade, jamais tinha acontecido em períodos tão próximos uma da outra. E tão logo quebrou a primeira, logo depois teve pane numa outra bomba também. Isso fez com que a gente tivesse, infelizmente, a redução da nossa água bombeada através da elevatória do Lameirão em caminho à Zona Sul, que também passa pela Zona Norte, em 25%. O problema estava colocado, fizemos todas as gestões necessárias para poder diminuir o máximo o tempo de recolocação desse motor. Não é um motor comum, não é um motor que se encontra à venda normalmente. Esses motores são sempre encomendados e tem todo um projeto de engenharia antes de você fazer o motor. Então, é um processo que demora realmente algum tempo para você comprar uma bomba e fazer uma bomba dessa para colocar no lugar. Para os senhores terem noção do tamanho desse motor, ele tem aproximadamente 2,5 metros de diâmetro, com 2,5 metros de altura, então pesa 35 toneladas. Eu estou falando apenas do motor, não estou falando da bomba, que fica abaixo dele. O motor é que faz, na verdade, o impelidor rodar e jogar a água na altura que ela precisa. Essa especificidade dessa bomba, ela tem uma inércia tão grande, com o peso de água que tem em cima dela, para ela rodar, para poder jogar a água a 120 metros de altura, que para ela partir eu tenho que tirar a água da volúpia do impelidor para poder o motor ter força de começar a rodar
o rotor e jogar água para cima. Então, é todo um processo de partida do motor, que eu jogo o ar comprimido dentro da bomba, expulso a água que tem ali, o motor começa a partir, começa a rodar, e aí, então, ela começa a voltar água para ela subir e a 120 metros de altura para poder chegar no topo do morro. Então, é realmente um equipamento que não tem normalmente disponível por aí, é um equipamento de engenharia, e por isso a demora tão grande da gente colocar ele para consertar outra vez. Para que isso possa não acontecer em curto espaço de tempo de novo, o que foi feito já quando tiver esses dois problemas, desses dois motores, já estão com o processo de licitação pronto, já vai ser licitado todos os dois para poder já entrar em manutenção, de forma que, se por acaso houver algum problema no futuro de manutenção em algum desses, que a gente possa, na mesma hora, entrar com reserva instalada e a população não sente, como foi quando aconteceu desde 65 até hoje. Ou seja, sempre foi operado dessa forma. E outra coisa importante, que já foi definido pelo presidente Edes, já vai partir também o processo de compra de outro motor novo para colocar na base que existe já à espera do novo motor, lá na elevatória do Lameirão, para poder a gente ter certeza, aumentar ainda mais a segurança operacional lá da nossa elevatória, que é um dos corações do nosso sistema. Basta dizer que esse sistema é a maior elevatória do mundo cravada em rocha em operação atualmente. Então, é realmente uma obra de engenharia que nós, enquanto engenheiros da companhia, e nós, enquanto carioca, nos orgulhamos muito, né? Bom, tendo esse problema visto, o primeiro passo que nós fizemos, que era em curto prazo, foi aumentarmos a nossa condição de carro-pipa para poder abastecer os locais que seriam eventualmente desabastecidos. Fizemos as manobras especiais para que, dentro do problema que não tinha acontecido anteriormente, então tivemos que desenvolver manobras especiais de maneira rápida para que pudéssemos atender o maior número de pessoas possível, que as pessoas tivessem, os nossos clientes, os nossos consumidores, tivessem o menor problema possível ao longo do caminho. Eu falo consumidores e clientes porque nem todos os nossos consumidores são os nossos clientes, né? Tem uma grande parte da nossa população que atendemos do ponto de vista sanitário, que faz parte do DNA da empresa fazer esse tipo de colocação, fazer esse tipo de tratamento precursor de saúde à nossa população também mais carente, que eventualmente, não sendo nossos clientes, tem tanta nossa preocupação quanto os outros clientes, como sendo os nossos consumidores. Isso não pode ser separado em hora nenhuma e de forma nenhuma, porque a nossa preocupação é a mesma com todos, e as pessoas que têm uma fragilidade maior social têm que ter, inclusive, uma visão um pouco mais delicada do nosso respeito, porque nós sabemos que eles dependem muito mais de estar numa condição melhor de saúde para fazer sua asepsia e tudo mais, do que os outros que têm vamos dizer assim, uma condição melhor financeira. Então, a visão é muito forte nossa, sempre foi uma visão muito forte sanitária da empresa de não fazer essa divergência, né, do que é cliente e do que é consumidor. Então, isso é uma preocupação, sempre foi o tempo inteiro nossa. Outra coisa que fizemos foi traçar essas manobras, e depois também que tivemos até esse apoio, que eu posso, por assim dizer, do nosso Ministério Público, da nossa Defensoria Pública, começamos a colocar também as definições maiores e melhores e mais detalhadas dos nossos mapas, para que a população saiba exatamente onde está havendo os pontos de restrição. E cabe muito bem colocar que, na verdade, nós não estamos, nenhum dos bairros está sendo restrito a 100% do seu abastecimento. Nenhum bairro está ficando sem abastecimento efetivo durante o período que está sendo marcado nos mapas. Na verdade, como nós tínhamos 100% de abastecimento e 100% de produção e 100% de demanda, ou seja, eu fornecia 100% da água e a população me consumia 100% da água, na hora que eu tenho 75% da água sendo enviada para determinado trecho do meu sistema, ou seja, para determinado trecho da minha população, eu tenho que tirar 25% de um lado para somar os 25% do outro, os 75% dos locais que estão sofrendo também, e dar 100% naquele trecho, e eu conseguir abastecer todo mundo. Porque quando eu começo a diminuir a quantidade de água que a gente está mandando, a pressão do sistema diminui, e as partes mais altas da nossa geografia, que o Rio de Janeiro tem realmente muitas partes altas,
nossa geografia é exuberante do Rio de Janeiro, mas tem esses detalhes. Então, as partes mais altas e as partes mais distantes dos pontos de captação, elas, com a ida e com a volta da água, podem realmente ter alguns problemas maiores. Então, esse rodízio a gente faz para tirar os 25% dos 75 existentes dos lugares e determinar para certos lugares para continuar com incêndio. Isso estamos fazendo, estamos tendo êxito na maioria das áreas. Poucos pontos a gente ainda tem problema, que a gente atende também com carro-pipa. Alguns pontos que são mais crônicos, a gente continua tendo um probleminha aqui e ali, mas são totalmente pontuais e estamos agindo com a maior presteza possível para poder não deixar que ninguém fique com esse tipo de problema. Vocês terem ideia de como a gente faz para abastecer todos esses pontos geograficamente diferentes aqui do Rio de Janeiro, nós temos, além das grandes bombas que nós temos nas nossas elevatórias, Lameirão, Imunanda Laranjal, Juramento, nós temos 764 bombas até 150 HP espalhadas em todo o Rio de Janeiro para atender as partes mais altas. Ou seja, 99% das nossas comunidades são atendidas por bombas específicas que ficam em locais onde tem abastecimento bom, ou seja, no sopé do morro, das comunidades, para poder abastecê-los todos. Então, isso diuturnamente a gente tem essa manutenção feita, trocando de bombas. Em algum momento que dê problema, a gente troca. Muitas delas têm reserva instalada, e quando param essa reserva, quando para uma bomba, a gente coloca a reserva instalada e tira aquela bomba para poder fazer manutenção, para voltar com a reserva instalada no local. E nas outras que não tem reserva instalada, a gente faz rapidamente a troca dessa bomba e bota de novo para a bomba rodar. Então, o trabalho que se tem para poder manter o abastecimento em todos os pontos, de forma que todo mundo tenha água, como nosso compromisso de, atualmente, no máximo, em 48 horas, a gente está trabalhando para eliminar qualquer ponto de desabastecimento. Estamos trabalhando muito para isso, estamos conseguindo um êxito na grande maioria das partes. Oi. Você, como promotor bem disse, quais são os canais hoje em que a SEDAI divulga para a população quais são os bairros que vão estar sem água em decorrência de uma manobra para tirar água daquele local e mandar para outro? Porque, sim, importante essa pergunta, deputado. Na verdade, como o José Alexandre disse, não pode ficar 10 horas no Leblon, um morador sem água, mas lá na Zona Oeste, na Zona Norte, ficar 5 dias. Perfeito, perfeito. Como que a SEDAI hoje passa para a população, em decorrência desse problema, quais são os canais que a população consegue acessar, quando é que vai ter água na região dela? Perfeito. Bom, primeiro ela consegue acessar para pedir a pipa d'água. Perfeito, perfeito, ótimo. O primeiro canal, a primeira informação que a gente passa são os mapas. Volto a frisar, esses mapas, os locais que estão marcados, não são locais que nós vamos ter desabastecimento completo. Esses locais nós vamos ter uma pequena redução da água que está sendo distribuída para reforçar os outros lados que não estão sendo marcados nesses mapas que estão inclusive na internet. Né? Todo dia a gente coloca na internet o mapa de pelo menos o dia seguinte e outro dia, de 2 dias à frente. Por que 2 dias? Porque, como o nosso sistema é muito dinâmico, o sistema, na verdade, todo dia tem alteração, e alterações que não dependem diretamente da nossa produção e da nossa distribuição. Por exemplo, semana passada choveu, quase a semana inteira, a temperatura diminuiu. Nós tivemos, por conta disso, um aumento de pressão na rede como um todo, porque as pessoas começam normalmente a ter um consumo um pouco menor. Então, além de todo o esforço que a gente está fazendo, apenas com a diminuição do consumo, você consegue melhorar o tratamento e a distribuição dessa água em todos os pontos. Além de ter esses mapas colocados sempre 2 dias à frente, e a gente coloca 2 dias à frente porque, como falei, são dinâmicas as manobras, a gente pode mexer numa ou outra, empurrar uma ou outra para poder melhorar em algum local que não esteja conseguindo o resultado que a gente precisa, e os carros-pipa. O canal de contato da população é o nosso 0800 28 9195, o nosso 28 21 195. É o nosso serviço de atendimento ao nosso cliente. Então, a pedido de carro-pipa, reclamação de falta d'água, solicitação de qualquer outro serviço que a SEDAI forneça, através diretamente desse nosso canal, né? 0800 28 21 195. É o contato direto com a população onde a gente está atendendo. É o mais próximo
e é o mais rápido, além do e-mail que nós criamos, para a reclamação em relação a contas. Mas isso já é um fato seguinte que a gente vai comentar no momento adequado. Por enquanto, falando apenas de como a população tem acesso da SEDAI para solicitar ou carro-pipa ou informar uma falta d'água pontual que esteja, por acaso, demorando mais do que o tempo necessário. Perfeito, Armando. MP já falou, o deputado Lucinha falou. Vamos agora escutar a palavra do presidente da Genersa, Thiago Mohamed. Bem, muito bom dia a todos. Bom dia, deputado Gustavo, deputada Lucinha, todos os deputados do Ministério Público, Defensoria Pública, doutor Armando, enfim, a todos os presentes. A deputada Lucinha, eu creio que foi muito precisa na fala dela, quando ela aponta que o principal motivo para que a gente esteja vivendo esse problema tão grave agora foi uma falha na manutenção. Dentro do nosso processo regulatório aberto para não só avaliar as causas desse problema no Lameirão, mas também o desdobramento dele, como a SEDAI vai atuar para sanar os problemas, o nosso relatório técnico já apontava isso. Não é admissível que uma bomba que deu problema tenha demorado quase 2 anos para ser enviada à manutenção. Então, nesse aspecto, em que pese o fato de nunca ter acontecido de 2 bombas quebrarem em um curto espaço de tempo, como aconteceu agora em 2020, foi uma falha clara na manutenção, no planejamento de manutenção, e por isso, inclusive, a SEDAI foi penalizada. Nós, aqui na Genersa, nós abrimos todo ano processos para acompanhamento do plano de contingência do verão, para que exatamente as concessionárias possam nos mostrar o que elas vão fazer em caso de falta d'água, em caso de algum problema fortuito. Tanto a SEDAI quanto as outras concessionárias, então a Genersa cobra isso anualmente, e posteriormente a gente avalia se esse plano foi cumprido ou não foi cumprido. Então, isso já faz parte da nossa rotina, a gente trabalha dessa forma, fazendo esse acompanhamento. Infelizmente, esse problema do Lameirão veio trazer esse transtorno tão grande no ano que a gente já tinha sofrido com a Geosmina no início do ano de 2020 e termina, infelizmente, com o problema do Lameirão. Nós temos participado, junto com o Ministério Público e com a Defensoria Pública, do Gabinete de Crise, acompanhando. Eu tenho buscado manter um canal direto de acesso com a SEDAI, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, para que a gente busque efetivamente resolver o problema, buscar soluções. Assinamos esse acordo como intervenientes, acordo proposto e liderado pelo Ministério Público e Defensoria. E o nosso processo regulatório vai seguir o seu curso normal, dando total direito de defesa à SEDAI, para avaliar se as medidas que estão sendo tomadas agora para mitigar os problemas estão a contento, e, posteriormente, a Genersa vai se manifestar a respeito desse modo de agir da SEDAI a partir do Lameirão. É bom dizer que também, não diz respeito especificamente ao Lameirão, mas recentemente nós fizemos vistoria no Guandu e em Marapicu. Em Marapicu, Marapicu está funcionando com a sua capacidade normal, plena, apesar de ter uma motorbomba em manutenção, eles têm reservas lá para atender em caso de quebra, então nós consideramos que isso está de acordo com o que a gente espera. No caso do Guandu também, nós checamos que o carvão ativado tem sido aplicado com regularidade. A gente sabe quanto que isso é importante para evitar problemas como houveram da Geosmina. Também o plano de contingência para abertura de comportas também parece estar tudo dentro da sua normalidade. Então, hoje a gente fica, de certa forma, satisfeito, dentro das nossas últimas vistorias e das informações passadas pela SEDAI, que no Guandu, se a gente tiver novamente um problema de Geosmina, você tem ali um plano já bem definido e que vai ser cumprido, tanto de aplicação de carvão ativado quanto da abertura das comportas, o que não foi feito lá no início do ano. No mais, dizer que a Genersa continua à disposição, saudar a Alerj pela iniciativa, dizer que ontem nós estivemos presentes também na outra audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, para entregar nossa colaboração,
e nos mantemos aqui à disposição, esperando que essa semana, se Deus quiser, o presidente Ed já me ligou mais cedo também, dizendo que até o final da semana a bomba já deve estar aqui no Rio de Janeiro e até dia 22 ou 23 já instalada em funcionamento. Muito obrigado. Obrigado, presidente Tiago Mohamed, representando a Genersa. Acho que quem se encontra presente também é o nobre deputado Marcelo Dino. Está me escutando, deputado? Gustavo, eu poderia fazer uma indagação ao nobre amigo aí, o Armandinho, aí, da problema, deputado. Pode fazer. Tá. Tratando de Armandinho, porque ele é conterrâneo de Campo Grande. Ele mora na minha terra lá. Foi nascido e criado lá, a família dele toda é de lá. Pode mandar. Armando, a preocupação que eu tenho é o seguinte, Armando, a questão dessa elevatória do Lameirão, que eu conheço muito bem, a última reforma que foi feita foi na época do Marcelo Alencar, né? Quando foi feita a obra de ampliação e recuperação de toda a parte estrutural do Lameirão. Eu, como eu moro ali, eu tive a oportunidade de conhecer. A preocupação que eu tenho é o seguinte, vocês agora, enquanto SEDAI, já que vocês são técnicos, têm notória especialidade nessa área, vocês vão manter a manutenção dessas bombas e a compra desses equipamentos novos, né, no menor prazo possível, ou nós vamos ficar aguardando ad eterno, resolver essa... Que eu tenho essa preocupação, Armando. Vai ter esse cronograma? Quando é que vai comprar essa bomba? Quando é que ela chega? E a manutenção? Quais são os recursos previstos para a manutenção do elevatório Lameirão? Porque o Lameirão é que leva água para a cidade toda. Leva para a Baixada, mas leva para a cidade toda. Então, eu queria ter essa clareza. O que você falou, mas eu queria ter essa clareza. E, ao mesmo tempo, dizer que quando a população tem conhecimento, através da transparência que está se dando agora, através desse gabinete de crise, isso facilita para que as pessoas possam economizar e conseguir dar andamento nas suas vidas. Mas nós temos uma questão, Armando, que são as comunidades de favela, Gustavo, presidente da comissão, que o pessoal lá não tem caixa d'água não, meu amor. O povo lá não tem caixa d'água não, é água lá, é botar nos tonéis lá, é em panela, tudo que pode armazenar água eles colocam. E, às vezes, sem condições nenhuma do ponto de vista sanitário. Então, a preocupação que eu tenho, Armando, é em relação à questão dos carros-pipas, de estar sempre presente, porque a gente do carro-pipa enche a cisterna de condomínio, enche a cisterna, né, dos grandes aglomerados, né, na Zona Sul, mas na população da área do Magarça, por exemplo, o pessoal está sem água lá há 3 dias, vivendo de carro-pipa e o pessoal não tem caixa d'água lá. Então, também tem que se pensar no futuro, a própria companhia, de alguma forma, né, doar as caixas d'água para essa população da periferia. Porque quando você não tem água tratada para auxiliar a população, ela acaba ficando doente, porque ela está armazenando água em qualquer lugar vasilhame. Qualquer coisa estão armazenando água. Então, eu queria ouvir de você, Armando, em relação a essa questão das bombas e a questão de criar uma política dentro da empresa para doar caixa d'água para quem não tem. Tá certo? Perfeito. E a questão da tarifa social, ela tem que ser cumprida à risca. A população pode pagar sem a tarifa social, desde que a SEDAI chegue lá. Armando, só para a gente não abrir a sessão para a deputada Lucinha, por conta que a gente tem colégio de líderes já que já começou no meio-dia, e até por conta de ela poder fazer os questionamentos dela a tempo antes de sair. Seja o mais objetivo possível para a gente poder dar prosseguimento e as perguntas os demais fazem no final, porque a gente ainda tem algumas pessoas ainda para falar. Mas responde os questionamentos da deputada Lucinha, por gentileza. Perfeito. Deputada, obrigado pelos seus questionamentos. Na verdade, as 2 bombas do Lameirão, as outras bombas do Lameirão que quebraram, já está com um processo licitatório para conserto delas 2, ou seja, a gente não vai ter esse tempo todo, que é a verdade que aconteceu a outra, então já estamos fazendo isso, e o presidente Eres também já deu orientação para que começasse o projeto de engenharia da outra bomba que não existe, ou seja, da base que existe hoje lá no Lameirão, para se colocar uma outra bomba que seria uma outra reserva. Então, isso a gente realmente já não tem mais problema. A sua preocupação é a nossa preocupação também, e isso não vai demorar para que a gente consiga botar tudo rodando. Quanto aos carros-pipa, nós aumentamos em 75% a nossa condição de carros-pipas, a quantidade de carros-pipas, estamos realmente colocando em muitos lugares, e realmente existem locais
que a população não tem caixa d'água. Esse programa que a senhora comentou é bastante interessante da gente estudar aqui, realmente. E, paralelo a isso, nós fizemos um projeto agora que já está em andamento, vamos renovar agora, que nós colocamos 34 caixas d'água, da vez 50 caixas d'água em 34 comunidades, caixas d'água de 5 mil litros, alguns têm 2 caixas, a maioria tem 1 caixa, e essas localidades não recebem água da companhia, por serem locais ermos ou então localidades bem altas, que não tinha abastecimento nenhum e a população estava em risco sanitário, e nós estamos colocando com carros-pipa, todo dia a gente faz o abastecimento dessas caixas. Então, são mais 50 caixas d'água, com mais 34 comunidades que já estão recebendo a água da SEDAI ininterruptamente por conta desse projeto com os carros-pipa. Creio que consegui responder às suas 3 perguntas. Perfeito. Deputada Marina se encontra presente? Parece que ela entrou agora na sessão. Entrou e saiu. Vamos dar prosseguimento. Agora, Defensoria Pública, na pessoa do senhor Thiago Henrique. O senhor tem 10 minutos, defensor. Obrigado. Boa tarde. Cumprimento a todos na pessoa do presidente dessa comissão, deputado Gustavo Schmidt, cumprimentando demais autoridades aqui presentes e ao público que acompanha essa audiência pública virtual. Eu acho que a gente pode dizer que o ano de 2020 ele foi um ano muito complicado para a população brasileira como um todo, né? Mas para a população da região metropolitana aqui do Rio, a questão foi ainda mais drástica por todo esse problema, né, ao longo do ano, do bem talvez mais essencial que a gente tem, que é a água, né? A gente começa o ano de 2020 com o problema da Geosmina e estamos terminando com a elevatória do Lameirão, né? E a Defensoria Pública, ao longo de todo esse ano, tentou buscar garantir esse serviço público essencial, que deve ser contínuo, eficaz e adequado na proteção dos consumidores, né? E aqui eu aponto a atuação em conjunto com o Ministério Público, em todos esses temas da defesa do direito à água, na pessoa do doutor José Maximino, que foi um grande parceiro. Eu acho que se eu abrisse meu microfone aqui, só para reiterar tudo que ele falou aqui, eu já estaria satisfeito com a minha fala, porque ele pontuou tudo que a gente queria dizer. Mas, dando um pouquinho da nossa visão, né, eu acho que não preciso aprofundar para dizer o quanto que o direito universal à água é um direito fundamental, que sem ele a gente não assegura outros direitos, como moradia digna, meio ambiente equilibrado, né? A própria alimentação e saúde das pessoas. Mas a gente falando um pouco assim de saneamento básico, né? A gente discute muito a ampliação do saneamento. Tem informações do Ministério da Saúde de que 60% das internações hospitalares de crianças são por falta de saneamento, mas nesse momento aqui nessa audiência pública a gente está regredindo, né? A gente não está discutindo ampliação do saneamento, mas sim garantir esse direito de localidade. Só um minuto. O senhor Hélio Cabral está presente? O senhor Hélio Cabral está presente? Ele está com o áudio aberto. Por favor, senhor Hélio Cabral. Você pode ligar o microfone? Atrapalhou a sociedade demais, ainda está atrapalhando a audiência. Por favor, defensor, pode continuar. Obrigado. Então, nesse momento, a gente está regredindo um pouco essa discussão para garantir esse direito nas localidades que já têm rede de abastecimento, mas que estão sem água nesse momento, né? E fazendo um breve histórico da atuação da Defensoria nesse ano, nós começamos o ano com a Geosmina, que atingiu cerca de 9 milhões de pessoas abastecidas pelo Guandu, né, recebendo uma água com forte cheiro, gosto e cor. O Ministério Público, através do Dr. José Maximino, teve uma atuação mais prestacional do serviço, garantia a regularização desse abastecimento, e a Defensoria Pública, junto com outro setor do Ministério Público de Defesa do Consumidor, numa atuação mais de ressarcimento aos consumidores. Fizemos diversas reuniões para tentar chegar a um denominador comum no ressarcimento. Inclusive, participamos da audiência pública aqui na LERJ, em que, infelizmente, o senhor Hélio Cabral, presidente à época, acabou não prestando esclarecimentos devidos e abandonando a audiência. E como não foi possível chegar a um denominador comum, nós judicializamos a questão, estamos aguardando uma solução judiciária. Depois veio a pandemia e foram propostas 2 outras ações também pela Defensoria Pública, em conjunto com o Ministério Público. Uma de garantia de um plano de contingência e emergência por parte da SEDAI e do Poder Público para combater esse problema do abastecimento na pandemia.
E o que queria era o mínimo de planejamento por parte da Defensoria e do Ministério Público, né? Talvez, se ali a gente tivesse tido um planejamento melhor, não estaríamos enfrentando esse problema hoje, dessa crise do Lameirão. E como não foi fornecido naquele momento esse planejamento, ingressamos com uma segunda ação ainda, antes desse problema da crise do Lameirão, que aí sim era uma ação prestacional, de garantia do serviço durante a pandemia, em que foi dada uma liminar histórica, né, que garantiu esse direito universal para todos, inclusive áreas informais, moradores de rua, com colocação de cisternas, né, para garantir esse abastecimento para moradores de rua. E essa liminar ela continua em vigor. Ela foi um pouco restringida, né, porque no primeiro momento foi para todos e depois, no julgamento do mérito, o desembargador ele restringiu para as áreas já abastecidas pela SEDAI, mas parece que essa liminar acabou antevendo esse problema do Lameirão, que surgiu agora no final do ano, né? Desde o dia 15 de novembro, quando começaram a surgir as reclamações, a gente vem acompanhando, oficiamos a SEDAI para que fossem prestados esclarecimentos. A gente vê todo dia na mídia o quanto que a população tem sofrido com esse problema do abastecimento, porque a gente fala muito da importância de economizar água nesse momento, né? Mas como é que a população também vai poder economizar com a incerteza se a água vai cair hoje ou não, né? Então, assim, é preciso que a população confie nas informações que serão prestadas para poder exatamente armazenar a água, não correr o risco de desperdício, porque não sabe quando que a água vai cair de volta. Então, foi isso que cobramos da SEDAI, a transparência nesse processo, e aqui, como o Armando falou, nós temos trabalhado muito nesse gabinete de crise para que seja dada a máxima transparência nesse processo, um rodízio isonômico e equilibrado entre todas as áreas, para que não haja se preterir algumas áreas desse rodízio e beneficiar outras, né? Então, uma outra coisa que pontuamos, que é importante destacar aqui, é que na Baixada, né, outros municípios sem ser Nilópolis, que na teoria não seria abastecido pela elevatória do Lameirão, mas que estão englobadas nesse rodízio, que haja o rodízio também por bairros, né, nesse plano, nesse mapa de manobras, porque enquanto a gente vê na capital o rodízio por bairros, na Baixada o rodízio está por cidades. Isso acaba gerando uma incerteza numa cidade inteira de quais áreas que serão desabastecidas, né? E esse termo de compromisso que foi firmado na audiência pública, que já foi falada pelo José Maximino, foi exatamente isso. 3 vertentes: transparência, um plano de manobra mais equilibrado, garantindo um reabastecimento no prazo máximo, e também o gabinete de crise. Mas, logicamente, que isso não basta, né? Como a deputada Lucinha falou, é preciso que haja medidas de reparação para a população por todos esses transtornos causados. Então, a Defensoria, juntamente com o Ministério Público, ingressou com uma segunda demanda judicial, uma ação reparatória, uma ação de indenização, em que, basicamente, são 3 pontos que a gente pede nessa reparação. Reembolso de gastos com caminhão-pipa, um desconto proporcional nas contas de consumo das áreas desabastecidas e um dano moral coletivo por todos os transtornos causados do dia a dia sem saber se a água vai cair ou não, né? A gente acredita e espera que, quando essa ação coletiva, também possamos avançar para uma solução efetiva e rápida junto com a companhia, né? Capaz de ressarcir de forma adequada a todos os consumidores. A gente sabe que essa nova direção da companhia pegou, agora recente, em novembro, uma herança complicada, e estamos tentando refazer com eles os canais de diálogo que há muito tempo existiam com a Defensoria Pública, mas que no último ano a gente viu um esvaziamento desses canais de solução extrajudicial e célere dos conflitos, né? Então, acreditamos no esforço dessa nova direção para que se possa... que o fim último de todos nós é prestar um serviço eficiente à população, né? A falha, no nosso sentir, de anos de negligência, ela foi reconhecida pela agência reguladora, né, que aplicou uma multa, e estamos à disposição aqui para tentar chegar a esse denominador comum também, porque entendemos que essa crise não é pontual, né? É uma crise sistêmica por todo esse histórico que a gente trouxe agora desse ano. E então eu encerro por aqui agradecendo o convite e me colocando à disposição também para qualquer necessidade futura. Obrigado, defensor. Parece que o presidente da SEDAI, doutor Edis, se encontra presente. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado. Boa tarde, presidente. Obrigado pelo convite. Bem-vindo. Okay. Boa tarde a todos. Desculpem pelo atraso.
mas hoje foi lançado pelo governo estadual o plano de contingência para ação contra chuvas fortes e a SEDAI, enfim, ela está participando desse plano. A SEDAI, ela se mobiliza para esse plano com o pessoal nosso e, evidentemente, por conta dos equipamentos, né, naturais da atividade de saneamento, caminhões, Vacol, Suerjet, eles são necessários para esse momento contingente e contingência, e tive que participar lá, atrasou um pouco e eu cheguei aqui agora, mas, enfim, não podia deixar de participar dessa audiência e cumprimentar aí o doutor José Maximino, doutor Tiago Mohamed, desculpe, eu esqueci o nome, estava falando agora, lá da agência, Miguel Fernandes, da ABS, Ari Girota, Armando, aí, que está me representando, enfim, está aí, estamos nessa luta diária aí para fazer com que esse momento de crise passe rápido e que a gente possa mitigar essas consequências o mais rápido possível. Obrigado, Gustavo, pelo convite, parabéns aí pela organização do evento. Precisamos marcar nossa agenda, né? Tive aí um período afastado, retornei, ainda não estou 100%, mas estou 90%, já estou, enfim, trabalhando aqui presencialmente, dá para a gente marcar a nossa agenda aí. Bom, você chegando no meio não sabe ainda o que foi dito, né? Então corro o risco de ser repetitivo. Mas peguei o finalzinho da fala que anterior, né? E eu só queria, assim, contestar, em parte, uma coisa que foi dita, que é um problema sistêmico. Nós tivemos dois problemas pontuais, e aí, evidentemente, como os dois aconteceram esse ano, né? Nós tivemos um problema que foi de ordem de qualidade de água, mas que não foi de ordem operacional dos sistemas da SEDAI, no início do ano, que foi a crise da Gesmina, né? Um evento que ocorreu na Lagoa, próxima à nossa captação. Evidentemente, isso depois tem consequências operacionais, mas foi um evento alheio à nossa capacidade de interferência no acontecimento do evento. E tem uma ordem natural, que as consequências desse evento serem operacionais para a sociedade. Presidente, só para resumir para o senhor, até para ficar mais objetivo e a gente não ficar repetitivo, até por conta que o senhor não participou do início, as dúvidas do MP, nossas, da deputada Lucinha também, que é a minha vice-presidente na comissão, da Defensoria, e como o Armando disse, eu acho que essa audiência a gente tem que tratar como ponto principal quais vão ser as garantias futuras de manutenção do Lameirão, se a oitava bomba, quando a oitava bomba vai estar chegando, quais vão ser os prazos de manutenção para que isso não aconteça novamente, como é que a população hoje, quais os municípios, quais os bairros que vão estar sendo feitas as manobras, quando que vai faltar água para essas pessoas. Na semana passada, um aumento de 20% do número de carros-pipa, que a gente estava tendo um atendimento até semana retrasada, e essa semana chegamos aí a 70%, né, Armando, de aumento do número de carros-pipa atendendo a população, com o objetivo da gente atender aqueles que realmente estão ficando sem água há mais tempo ou que estão reclamando que estão sem água. Estamos, deputado, procurador, enfim, demais participantes aí, com um projeto, estamos com um projeto que já foi iniciado antes desse problema do Lameirão, por conta da pandemia, para atender comunidades que não tinham rede oficial de distribuição de água. São comunidades, são áreas informais, cujo crescimento desordenado fez com que essas áreas não tivessem rede de água ou de esgoto. Nós fizemos um programa, um projeto, e instalamos em 34 comunidades, atendendo aí perto de 60 e 70 mil pessoas com essas caixas d'água, e diariamente temos mais, além desses carros-pipa, para atender essa demanda adicional, e por conta do problema da Lameirão, temos 12 carros-pipa atendendo a essas comunidades diariamente, com um empregado nosso e uma pessoa da comunidade informando, não permitindo que essas caixas d'água fiquem sem água em momento algum. Tá? Enfim, fizemos esse gabinete de crise, estamos acompanhando o processo,
Já elaboramos aqui uma proposta de redução na conta da água, e aí a gente hoje, enfim, ontem eu fechei isso, governador, hoje a gente está alinhando só os procedimentos operacionais para isso. A SEDAI vai dar um desconto de 25% nas contas, em todas as contas, tá? Em todas as categorias, sejam domiciliares, industriais e comerciais, nas áreas afetadas, em todas as contas que tem o limitador de consumo, ou seja, não tem o medidor de consumo, não tem o hidrômetro, e para aqueles que têm o consumo e mediram o mínimo, também terão desconto. Por que eu faço essa ressalva? Quem tem o hidrômetro está medindo o que entrou, então, teoricamente, não teria um prejuízo, não está pagando algo que não está recebendo. Mas quem está pagando no limite pode ter tido algum prejuízo, e aí a gente não vai fazer uma avaliação 1 a 1. Nós estamos fazendo um desconto linear para todos, independentemente da solicitação. Tá? Não vai ser necessária a solicitação do cliente para que a gente dê esse desconto. Nós vamos dar esse desconto na conta futura para todas as regiões que foram afetadas. Então, esse é o que nós estamos fazendo para esse momento. O motor, hoje, inclusive, encaminhei até aqui no gabinete de crise um vídeo do motor sendo testado, o motor já rodou na fábrica fazendo os testes preliminares, está confirmada a saída do motor de São Bernardo, em São Paulo, na quinta-feira, com previsão de chegada aqui na sexta-feira. Tá? Via de regra, a gente monta esse motor aí, é um motor que precisa de um trabalho intenso de montagem e testes antes de operar. Em 4 dias, nós vamos tentar antecipar isso, mas o prazo que a gente está dando para início de funcionamento do motor é dia 22. Nós já montamos um esquema especial para trabalhar em turnos de 8 horas, 24 horas. Então, nós vamos iniciar o trabalho de montagem e ele só vai parar quando nós tivermos com esse motor montado. Já montamos 3 equipes, cada uma vai trabalhar 8 horas, fazendo um total de 24 horas e revezamento até a gente montar essa equipe. Então, todo o esforço está sendo feito para que a gente ganhe horas, enfim, qualquer dia que a gente ganhe nesse processo é importante para a gente. Tá? Bom, isso agora aqui na fase que nós estamos e esperamos que até, enfim, esse final de semana, segunda-feira, a gente esteja com tudo rodando e restabeleça a operação normal da elevatória com 4 grupos operando. Perfeito. Esse motor, deputado, que está em recuperação, ele foi um motor que realmente teve um problema no segundo semestre de 2018, passou aí o ano de 2019, sem reparo, e só começou a reparar em 2020. Estamos apurando o que aconteceu, uma comissão de sindicância apurando o porquê desse lapso temporal até o início desse reparo, que é o motor 7. Ele tinha, e aí vale lembrar também, né, ele foi para essa empresa, que é a VEG, uma empresa grande de reparo de motores, em abril desse ano, e tinha prazo para conserto, tinha prazo para entrega em setembro deste ano. E aí eu só faço essa ressalva por quê? Porque se esse motor tivesse sido entregue em setembro, nós não estaríamos passando por essa crise. Estaríamos, sim, sem 2 motores que queimaram posteriormente, né, sem reserva, mas não teria uma redução na elevatória. E a empresa teve uma dificuldade muito grande de obtenção do cobre. O reparo desse motor exige aí para rebobinamento dos polos do motor cerca de 300 a 400 quilos de cobre. E além de ser uma quantidade grande de cobre, também ele não pode comprar qualquer cobre, ele teve que fazer um cobre que precisa fazer uma metalografia e comprar esse cobre exatamente na liga do cobre que existia no motor anterior. Então, tiveram dificuldades, pediram um aditivo de prazo, esse aditivo de prazo seria até janeiro, mas, posteriormente, nós tivemos, enfim, dois motores com problema e nós reiniciamos uma negociação com eles. Eles estão trabalhando 24 horas em turnos, também, a pedido nosso, para que a gente, enfim, cumpra esse prazo, e ele hoje já me confirmou o prazo, que realmente entrega, sai de lá na quinta e chega aqui na sexta.
Depois nós temos 2 motores que tiveram problema, um em 6 de outubro, outro em 14 de novembro. Né? Então, eu cheguei aqui 6 de novembro, a elevatória está funcionando normalmente, e uma semana depois nós tivemos um problema em mais um motor e nós deparamos com esse problema. O motor queimou no dia 14, ele já está para licitar. Tá? O processo já estava maduro, não era o caso de fazermos uma dispensa de licitação, porque já estava o processo todo pronto para licitar e está para licitar nos próximos dias. Nós estamos acelerando esse processo. E o terceiro, e o motor número 2, que queimou no dia 14 de novembro, esse sim, como ele não tínhamos um processo ainda licitatório, para demandar menos tempo possível, nós estamos fazendo uma dispensa de licitação para que a gente possa restabelecer a normalidade da elevatória. O motor que chega no dia 18 restabelecer a operação a 100% da elevatória e, com esses 2 motores seguintes, restabelecer a segurança da elevatória com 2 motores reserva. Bom, não é tão simples assim, porque o reparo, mesmo a contratação ou a dispensa de licitação, são motores que têm reparo aí. Esse motor que eu falei, que entrou em abril, né, na VEG, e sairia em setembro, 5 meses de reparo no motor. Né? Nós temos, via de regra, em algumas situações diferenciadas, 3 a 5 meses. A dispensa de licitação, pelo escopo de serviços para o motor, para o último motor, nós conseguimos uma empresa que deu um prazo de 90 dias. Tá? Então, nós estamos trabalhando com a possibilidade de imediatamente mandar esse motor, mas teremos ainda 3 meses aí de reparo desse motor que foi o terceiro. Essas são as providências para o problema apresentado, para a situação emergencial que a gente se encontra. Resolver o problema do primeiro motor para a gente restabelecer 100% da elevatória e consertar os outros 2 para a gente restabelecer a segurança operacional da elevatória com os motores reserva. Tá? Adicionalmente a isso, e aí eu faço uma nova ressalva, isso nunca aconteceu. Tá? Essa elevatória é de 1965 e isso nunca aconteceu. E, de novo, digo, não estaria acontecendo se algumas providências anteriores tivessem sido tomadas e se o prazo contratual, mesmo com o atraso, tivesse sido cumprido. Nós estaríamos com a elevatória funcionando, estaríamos sem reserva, mas ninguém saberia que estaríamos com um problema e não teríamos esse problema de déficit no abastecimento. Mas, diante disso, nós fizemos uma reunião aqui emergencial com os diretores da casa, os gerentes responsáveis pelos planos de operação e manutenção da elevatória, e nós já aprovamos para que a gente aumente a segurança operacional, que a gente compre. Nós temos 2 bombas como reserva instalada. Nós aprovamos a compra de motores, como nós temos 2 motores diferentes lá, esses motores são motores muito grandes, é um motor de 10.000 HP, e a bomba, a gente chama a bomba pequena do Lameirão, mas de pequena não tem nada, uma bomba de 2.300 litros por segundo, 4.500 HP. A gente aprovou a compra de motores reservas não instalados. Então, nós passaremos a ter 2 bombas, 2 conjuntos motobombas, motor e bomba instalados na reserva, e teremos ainda, com os motores apresentam mais problemas do que as bombas, e os reparos, via de regra, são mais demorados do que as bombas. Nós estamos aprovando a compra de um motor grande e um motor pequeno, para termos um motor reserva não instalado. E já aprovamos um estudo para a instalação de mais um conjunto motobomba na elevatória. Essa elevatória é uma elevatória que tem espaço para 8 bombas, 8 conjuntos motobombas, mas ela tem instalado só 7. Que é do 2, grupo 2 ao grupo 8, o grupo 1 não existe. Tem um nicho preparado para ela, onde a gente está contratando um estúdio de consultoria. Por que não instala tudo igual ao que está lá? Não, a gente precisa de um estúdio de consultoria para instalar equipamentos mais modernos e que a gente tenha mais segurança dos que estão lá, os painéis. Eu não posso dizer que a elevatória não é segura, porque ela opera desde 1965 e nunca apresentou um problema desse. A gente diz, a elevatória não é segura, não tem manutenção. Essas são as afirmações que realmente não casam com uma elevatória que opera há 50 anos e nunca teve um problema como esse.
mas nós estamos aumentando a segurança operacional da elevatória com mais um conjunto montobomba. Então, quer dizer, é lógico que isso não é para amanhã, não é para daqui a um mês, mas já startamos o processo para que a gente tenha 3 reservas instaladas e que a gente tenha um motor grande e um motor pequeno não instalados como reserva para a gente aumentar a segurança operacional da elevatória, tendo visto o que aconteceu agora, e a gente entende que se funcionou durante 50 anos, mas agora apresentou um problema, vamos reavaliar e vamos aumentar essa segurança. Então, é o que nós estamos fazendo para mitigar os problemas dessa redução e o que nós estamos fazendo para retomar a condição original da elevatória e o que nós estamos fazendo para aumentar a segurança operacional dessa elevatória. E quando eu falo isso do oitavo conjunto motobomba, nós estamos falando de fazer um conjunto com bombas modernas, com motores modernos, possivelmente mais eficientes, com níveis de proteção, né, de painéis elétricos, proteção maiores. São motores que a nossa subestação, a entrada de energia elétrica em 138 mil volts, a gente faz um rebaixamento para 13,8 volts, 13,8 mil volts para fazer a alimentação desses motores. Com esse grupo novo instalado, evidentemente mais moderno do que tudo que foi instalado lá em 1965, a ideia nossa é, depois, tendo uma reserva a mais instalada, a gente possa fazer com que esse grupo, com que todo conjunto, né, de painéis elétricos, relés de proteção, bombas e motores modernos sejam replicados e uma a uma a gente vai substituindo todos até fazer com que os 8 estejam, enfim, modernizados. Obrigado, presidente. Acho que foi bem objetivo, claro, sucinto. Vamos dar prosseguimento. Está chegando perto da nossa hora programada, que é às 13 horas. A gente tem sessão plenária hoje um pouco mais cedo. Vou dar a palavra agora ao senhor Ari Girota, nosso querido amigo, representando a Sindágua. Ari gosta de falar. Pedi para o Ari ser objetivo, mas a gente sempre pede, mas ele, como é um cara que entende muito também e tem uns questionamentos pertinentes, dá a palavra agora para você, Ari. Eu vou agradecer, prometo ser muito breve nas minhas colocações, muito cirúrgico. Primeiramente, eu quero já, de pronto, dizer para a população do Rio de Janeiro que nos assiste, ao defensor, doutor Tiago Basílio, ao doutor Maximínio e ao presidente da Genersa, o doutor Tiago Mohamed e doutor Maximínio do MP. O Rio de Janeiro não passará por um novo episódio de Geosmina. Isso é um compromisso do trabalhador da SEDAI. Estamos nos debruçando sobre toda a gestão do sistema Guandu de maneira competente, com muita determinação. Posso assegurar aos senhores. E a demonstração de que isso não vai acontecer é simplesmente ter ouvido o hoje presidente, doutor Edson, o doutor Armando, em suas explanações técnicas e cirúrgicas acerca de tudo que está sendo implementado na SEDAI para debelar esses lamentáveis acontecimentos, consequências de uma gestão temerária lá de trás. Doutor Basílio e doutor Maximínio, eu quero aqui agradecer a Vossa Senhoria, em nome dos trabalhadores do Guandu e agora do Lameirão, porque todos ficaram muito à vontade quando o MP e a Defensoria e a Genersa fizeram as visitas de acompanhamento no Guandu e puderam comprovar em loco a qualidade do nosso trabalho, a dedicação do trabalhador da SEDAI para tentar resolver um problema que não foi ocasionado por nós, foi ocasionado pela falta de gestão de risco, pela falta de protocolos de segurança, implementados, lamentavelmente, pela gestão passada. Gestão essa que as pessoas precisam entender muito bem como acontece na SEDAI. Nós tínhamos um governador de Estado que colocou o senhor Hélio Cabral, à época, para presidir a empresa com um compromisso claro de preparar a empresa para a privatização. E até dezembro de 2019, nenhuma pessoa do Rio de Janeiro questionava a qualidade da água da SEDAI. No Intramuros acontecia um processo lamentável de desmonte da empresa, que começou com a demissão do hoje presidente Edson
e entre outros atores, que eram técnicos competentes, com 40 anos de experiência no saneamento, e culminou com um desmonte de planos de manutenção que eram consolidados e que teriam, com certeza, evitado esse último evento do Lameirão. Veja, estou falando de fatos que podem ser pericialmente comprovados. Faço aqui um apelo ao Ministério Público e à Defensoria Pública, que vão investigar a gestão na SEDAI durante o ano de 2019 de uma situação que é chamada dispensa de licitação. Façam um apanhado de todas as dispensas de licitação que aconteceram em 2019 e os senhores perceberão que tinham profissionais de todas as áreas, mas nenhuma ligada à engenharia. E esses procedimentos, o companheiro Miguel da ABS sabe muito bem, colocaram em risco a maior empresa de saneamento básico da América Latina. E que, portanto, hoje o que nós estamos vivendo é consequência direta de uma ação que veio do governo do Estado, que colocou um conselho de administração na empresa, que, em última análise, determina as políticas internas da empresa, que colocou uma diretoria que era subserviente e que hoje, na figura da atual diretoria executiva, está tentando corrigir todos os desatinos que foram cometidos ao longo de 2019 e 2020. Quero dizer aqui, para não ser muito extensivo na minha fala, que a SEDAI, hoje, e aí dialogo com o doutor Kelman, que foi presidente da Sabesp, que tem uma experiência muito grande, e com o doutor Raul Pinho, que representa aí o Instituto Trata Brasil, vinculado a todas as grandes empresas privadas. Nós não abominamos a iniciativa privada, pelo contrário, a iniciativa privada ela cumpre um papel de desenvolvimento no Estado brasileiro, gera empregos. No entanto, a iniciativa privada não tem que se imiscuir na questão do saneamento básico, que é uma questão de saúde pública, obrigação e dever do Estado brasileiro. E este momento de pandemia, essa tentativa assodada ao atropelo da legislação de tentar fazer a concessão da SEDAI, a divisão em 4 blocos de empresas para distribuir a água, é uma afronta, tanto do ponto de vista legal, mas principalmente, doutores, doutor Basílio e doutor Maximínio, uma afronta moral, uma afronta à saúde pública. Neste exato momento, doutores, está em curso um arrumado para que o Conselho de Administração da SEDAI aprove um projeto de uma complexidade sem tamanho, mal formulado, por um consórcio integrado por grupos financeiros e empresas de consultoria que demonstraram não conhecer nada do saneamento e, particularmente, do sistema SEDAI, que montaram um projeto junto com o BNDES que não consegue dar conta das contradições que apareceram naquelas audiências públicas. Portanto, deixo aqui um apelo a vossas senhorias que não ajude a SEDAI, ajude a população do Rio de Janeiro, no sentido de que esta possível concessão não seja feita ao arrepio deste momento de pandemia, principalmente no fechar do ano de 2020, numa mudança de prefeitos que sequer têm noção do que vai acontecer com as suas cidades, porque o que a iniciativa privada hoje quer é pegar o filé mignon do estado do Rio de Janeiro, que é a região metropolitana, um sistema que está pronto, montado, distribuindo água para mais de 10 milhões de pessoas, e, através disso, fazer aquilo que eles muito sabem, da sua lógica, lucrar. Mas, com certeza, doutor Basílio, irá impactar na vida das pessoas. Doutor Tiago Mohamed irá afetar a vida daquelas comunidades que não recebem água, que Vossa Excelência, Vossa Senhoria, inclusive, acompanhou a questão da AP5, né? Hoje nós temos movimentos sociais aqui que acompanham a questão das lagoas da região dos lagos, de Araruama, de Juturnaíba, enfim, que tem eventos e casos de poluição feitos pela iniciativa privada. Volto a dizer, o único empresário que trabalha com prejuízo é o Estado brasileiro que ganha para isso. Hoje, senhores e senhoras, e vou me encerrar, deputado,
A SEDAI alcançou a sua maturidade. Durante 40 anos, ela trabalhou como se fosse um pronto-socorro de saúde. E hoje, nesse exato momento que a SEDAI consegue consolidar a sua capacidade de investimentos, consegue consolidar a sua capacidade de endividamento, porque a obra que está acontecendo de expansão do sistema Guandu, doutor Basílio, ela está sendo feita sem um único centavo do Estado do Rio de Janeiro. É a capacidade de endividamento da empresa pública que está financiando a maior obra de expansão, da ordem de 3,4 bilhões de reais. E aí, nesse momento, alguns atores porque querem simplesmente entregar tudo isso para a iniciativa privada. Isso é uma afronta, isso é uma vergonha. Então, eu peço aqui, deixo o meu apelo aos deputados, às autoridades que aqui estão, a todos os companheiros, que minimamente essa discussão seja estendida durante o ano de 2021, com qualidade, com técnicos competentes, os atores que já estiveram aqui demonstraram sua competência, né? Esse modelo que nós temos de SEDAI hoje é um modelo oriundo do regime militar, que, de pronto, lá quando foi implantado há 40 anos atrás, reduziu as taxas de mortalidade infantil, que tinham sempre uma ascensão, um sentido crescente, ou seja, quando você centralizou todo o planejamento, toda a operação do sistema, você conseguiu fazer isso, e agora, ao arrepio de todos os estudos, inclusive os estudos da Fiocruz, da UFRJ e de outros institutos, querem dividir tudo. Para quê? Para atender a população do Rio de Janeiro. Então, nós temos a obrigação de intervir junto ao governo, principalmente ao governador atual, o doutor Cláudio Castro, que tem se manifestado numa posição muito interessante. Ele diz, eu quero ouvir os técnicos. Então, que ele ouça os técnicos competentes, que se contrate uma auditoria independente para fazer um estudo consequente das soluções que devemos e podemos fomentar para o saneamento do Rio de Janeiro. Agora, dizer que esses dois eventos lamentáveis, eu diria até criminosos, que nós vivemos no ano de 2020, são consequência da SEDAI ser pública, é ser, no mínimo, leviano. Por quê? Porque é a empresa pública que entregou e entrega água para mais de 11 milhões de pessoas, tem seus problemas como toda grande empresa, mas até, repito, 2019, não tinha nenhum relato de problemas com a qualidade da água. E tinha, inclusive, recebido uma certificação internacional de a melhor água entregue para a sua população. Então, isso não pode ser desprezado, não pode ser esquecido. Não estamos aqui para passar pano para interesses escusos. E ao doutor Maximínio, deixo aqui a minha saudação e o pedido. Investiguem as dispensas de licitações que ocorreram no ano de 2019 na SEDAI, que muita coisa vai brotar. Não é à toa que teve o escândalo da saúde, não é à toa que o pastor Everaldo está preso, não é à toa que o senhor Hélio Cabral foi dispensado da presidência e saiu pela porta dos fundos. Muito obrigado a todos, saúde e paz. Obrigado, Ari Girota. Passo a palavra agora para o doutor Miguel Fernandes, representante da ABS. Boa tarde a todos. O senhor tem 5 minutos. Obrigado, deputado. Queria primeiro cumprimentar o deputado aí pela audiência, importante audiência nesse momento, cumprimentar os outros colegas todos aí, amigos, companheiros, Maximino, Armando e vários outros aí também do sindicato. Eu pedi essa contribuição porque esse ano eu, coincidentemente, publiquei 2 artigos no jornal sobre esse tema, a questão da segurança hídrica na região metropolitana do Rio. Um dos artigos em janeiro, quando a gente teve a crise da Geosmina, onde eu dizia dos riscos da gente ter uma bomba relógio sem cronômetro dentro do nosso sistema de abastecimento, e agora comparando a situação que a Amapá viveu com o Rio de Janeiro em relação à água, também sobre os riscos que nós temos atrelados a um sistema que é extremamente dependente, linear, né, em sequência de diversos parâmetros. Obras que são remontam à década de 30, quando a gente fala da transposição do Rio Paraíba do Sul, né, no sistema elétrico,
chegando a obras de mais de 60 anos, como, por exemplo, o Guandu, que abastece 80% aí da região metropolitana do lado oeste da Baía de Guanabara. É um sistema sem redundância, é um sistema que precisa ser repensado, assim como se repensou o sistema da região metropolitana de Nova York, assim como se repensou o sistema da região metropolitana de Los Angeles, necessita dessa verificação. Se você mantém tantas pessoas independentes de um único ponto, nós estamos assumindo um risco muito grande, né? Um risco mais caótico do que, por exemplo, o Amapá hoje viveu nesses últimos tempos. E é algo que não pode ser lidar como só apagar um incêndio, que é o que está acontecendo hoje sobre a competente gestão dessa nova direção da SEDAI. Está apagando o incêndio, mas não pode se pensar só de forma de apagar um incêndio. Então, assim, eu peço ao parlamento que dê atenção à questão do plano diretor de abastecimento de água da região metropolitana. O último plano diretor, ele remonta à década de 80, o último plano diretor que realmente analisa o caso, né? E que isso seja realmente, de fato, o plano a ser implantado, algo que não está previsto na concessão no modelo feito pelo BNDES, que eu coloquei bastante, né, na discussão, nas audiências públicas que nós tivemos aqui na LERJ e também lá junto, né, à secretaria que organizou o processo aí de consulta pública. Nós temos problemas que vão até além do sistema Guandu, como é colocado aqui, né? No leste da Baía de Guanabara, região aí do deputado, você tem um sistema deficitário, um sistema que, se tiver que atender toda a população, hoje a capacidade dele não consegue. O Edson conhece bem, teve também lá à frente de Maricá, conhece lá também São Gonçalo, os colegas sabem que, se você realmente hoje for querer abastecer todos no sistema de água, você não vai ter capacidade suficiente, e isso precisa ser rediscutido, né? Eu trago aqui o ponto principal, para encerrar minha fala, não querendo me prolongar muito, mas colocando aí os colegas para o debate, dando oportunidade a outros de também poder contribuir, que ou a gente traz a discussão à luz da necessidade de se ter redundância nesse sistema, entendendo que são obras que remontam a mais de 60 anos, que têm naturalmente seus ciclos de vida, né, e traçam um planejamento integrado nessa direção, ou nós estamos caminhando às cegas sobre problemas que a gente não sabe dizer exatamente que repercussões que podem ter, né? O que está acontecendo hoje é um pequeno ensaio de um problema sério que pode acontecer em relação ao sistema de abastecimento de água da região metropolitana do Rio, que está sendo devidamente mitigado, mas temos que alertar para um problema muito maior que isso pode trazer. Então, essa é a minha contribuição, por isso que eu pedi aí a palavra, passando a oportunidade a outros colegas também poderem falar. Muito obrigado. Obrigado, doutor Miguel Fernandes. Passo a palavra agora, terceiro inscrito, senhor Raul Pinho, do Instituto Trata Brasil. Gentileza, senhor Raul, o senhor tem 5 minutos. Boa tarde, presidente. Agradeço aí o convite. Na realidade, eu não estou aqui como representante do Instituto Trata Brasil. Eu fundei o Instituto, presidi o Instituto até 2010. Desde então, ele é presidido pelo meu amigo Edson Carlos. E estou no Rio desde 2012. Recentemente, criamos um instituto, um movimento chamado Sanita Rio, para lutar pelo nosso direito, e tem colegas aqui que também participam desse movimento, que estão participando da audiência pública, nosso direito de ter o nosso tratamento de esgoto, a coleta e tratamento de esgoto, que é a agenda sempre foi prioritária do Instituto, desde a sua criação em 2007. Aqui no Rio, eu, como carioca, descendente de um dos fundadores da cidade do Rio de Janeiro, eu fico muito frustrado de ver que é só aqui no Rio que a LERJ, a SEDAI, os sindicatos
enxergam o Instituto Trata Brasil como sendo um movimento pró-privatização. Nós temos projetos realizados em parceria com inúmeras empresas estaduais, com inúmeros municípios. Isso está tudo disponibilizado no site do Instituto. E eu lamento, o colega aí do sindicato, as suas palavras. Quer dizer, é uma questão de extrema agressividade aos propósitos do movimento, que tem a legitimidade e reconhecimento nacional e internacional pela sua independência. A empresa, a OCIP, como todo movimento da sociedade civil, é patrocinado por empresas, sim. Agora, o Instituto Trata Brasil começou com 4 empresas que são fornecedoras de materiais de saneamento e, desde então, tem parcerias já teve com a ABS, depois saiu por outras questões, mas tem parcerias com o município, com a SEMAI, que trabalha junto com a ESB. Então, essa conversa aí de que a gente aqui é defensor de privatização, ela não prospera. Com relação ao objeto da audiência, eu cumprimento aqui, principalmente o Armando, pelas suas colocações, pelos seus esclarecimentos. A gente defende, sim, esse modelo de concessão do BNDES, porque é um modelo que privilegia a melhoria da eficiência na distribuição e a coleta e tratamento de esgoto, à semelhança do que acontece na AP5, que acho que nenhum de vocês pode negar o avanço que aconteceu lá em relação à questão do esgoto, desde 2012 até hoje. Então, a gente defende isso, sim. É um trabalho que não foi feito de forma assodada, de maneira nenhuma. O BNDES há 3 anos vem estudando isso. Teve oportunidade, e não sei se na gestão atual ou na anterior, mas antes mesmo do seu Hélio, de discutir. A SEDAI sempre foi, pelo que eu tenho de informação de quem fez as modelagens pelo BNDES, sempre foi chamada a participar, assim como a LERJ. Enfim, é um trabalho que foi feito para tentar resolver o nosso problema de saneamento na cidade. Quer dizer, eu não discuto aqui sobre a qualificação dos técnicos da SEDAI. Evidentemente, todos têm qualificação, são profissionais que trabalham nisso há 500 anos. Tem aqui o Fernandes, da ABS, meu colega, pai dele, Miguel Fernandes, são todos entusiastas do saneamento. Agora, o que nós estamos cansados é de falsas promessas. Essa história aqui de esgoto no Rio de Janeiro tem pelo menos 25 anos de discussão. Nós já passamos por Olimpíada, por Copa do Mundo, por PISAM, por PDBG, e recentemente assisti uma audiência pública com o senhor Briar, na Câmara Comunitária da Barra, fazendo promessas de que ia investir 1 bilhão e tanto no esgoto da Barra. Cadê? Nada disso acontece. Entra ano, sai ano, nada acontece. Então, o que eu peço aqui como cidadão, como embaixador do Trata Brasil, sim que eu sou, e como idealizador desse movimento Sanita Rio, é que a gente tenha um pouco não sei, clarividência, eu não sei nem qual é o termo. Mas, pô, nós estamos fugindo do tema da audiência. Me perdoe, mas eu acho que nós estamos fugindo do tema da audiência. Não, ele falou especificamente no Trata Brasil, falou no meu nome. Então, eu estou colocando a minha defesa. Tá certo? Eu estou lutando aqui por um direito de água tratada. Entendo a sua posição, respeito. Acho que todos podemos ter as nossas ideias, as nossas convicções, mas nós não estamos tratando de concessão. Eu acho que não é esse o tema. Então, você chegou atrasado, Ed, desculpa. No primeiro momento, o próprio mas isso não justifica. O deputado falou nisso, de que fatalmente esse assunto seria ventilado. Então, tá bom, desculpa, eu encerro aqui. Mas só queria deixar esse registro. Obrigado. Obrigado, doutor Raul. Passo a palavra agora ao último inscrito, doutor Gerson Kelman, representante da UFRJ. Desculpe, deputado, eu não estou inscrito. Eu estou apenas assistindo e não quero me manifestar. Muito obrigado pela oportunidade. Tá bom, te agradeço. Senhores, eu vou... Só, deputado, só fazer uma observação. Eu também não estava inscrito, mas eu não me nego a me manifestar, entendeu? Aqui passaram uma lista com o nome dos senhores. Mas, enfim, antes de terminar, eu acho que, como eu falei anteriormente, ia ser difícil a gente não chegar nesse ponto, né? A gente sabe que amanhã a gente tem uma assembleia importantíssima para o destino da SEDAI. Todos aqui são defensores do saneamento. Acho que todos nós defendemos, lógico, o seu lado, o seu ponto de vista, respeito
todos os pontos de vista, como o doutor Raul defendeu, mas a gente passa por um momento muito, muito importante e crucial, porque, como o doutor Ari Girota também disse, não é um sistema comum, não é uma concessão como lá em Niterói, a Água de Niterói pegou da SEDAI, que é uma cidade só. Acho que a SEDAI hoje é muito mais complexa, né? São 64 municípios, mais de 10 milhões de pessoas sendo atendidas. E depois de 3 anos de estudos do BNDES, a gente sabe, olhando todos os questionamentos que a gente fez até hoje, para o próprio governador, que pediu isso para o BNDES, e a gente até agora não recebeu, tem uma série de pontos, uma série de fatores que nos deixam preocupados, porque é um sistema muito complexo, mas eu acho que em cima disso, a nossa audiência hoje, eu vou ser objetivo, vou passar direto para o diretor Armando alguns questionamentos, depois vou divulgar na nossa página e também... Deputado, só uma questão de ordem, por favor. 1 minuto, por favor. Aria. Uma questão de ordem. Não vou polemizar. Não vou polemizar. Doutor Raul, desculpas ao doutor Raul. Doutor O meu objetivo não foi agredir o doutor Raul, né? Eu sou muito veemente nas minhas falas. Eu sempre lidei com o doutor Edson Carlos nos eventos. E essa veemência, doutor Raul, se vem de que, infelizmente, eu reconheço... Ari, você me desculpa, você já pediu desculpa. Não vamos ficar rebatendo, senão daqui a pouco o Raul também vai ter o direito de falar. Desculpa, mas ele tem a veemência pela luta. Obrigado, deputado. Desculpa. Tá bom, sem problema. Eu vou passar os questionamentos que a gente tem aqui em perguntas para o Armando. Acho que foi importante essa audiência pública agradecer ao nosso promotor, José Maximino, agradecer o nosso defensor, Tiago Henrique, agradecer ao Ed pela importante participação e dando relevância para a nossa audiência pública, representando como presidente da SEDAI. Agradecer também ao Armando. E muito isso, a gestão de vocês atual da SEDAI é muito clara e transparente, notória de se ver, né? Como bem disse o promotor José Maximino, a mudança nas atitudes, a mudança na gestão, é isso que a gente busca. Eu acho que todos aqui nós buscamos que seja a SEDAI uma estatal que nos traga orgulho, que é a última coisa que o povo fluminense tem de grande valor. Por isso que a nossa luta contra a privatização, porque a gente sabe muito bem que a SEDAI bem gerida, ela já dá lucro. Ela hoje lucrou no ano de 2019, 2020, 1 bilhão e 100 milhões. Então, eu acho que a prova de vocês hoje à frente da SEDAI, com elogios do MP, com elogios de todos que aqui passaram falando, pela forma que estão conduzindo esse problema, que não é culpa de vocês, é culpa das gestões anteriores, mostra que se o governo tiver capacidade e tiver bom senso na sua formação, deixando a SEDAI com os sedaianos que são técnicos, que entendem do assunto, mostra que a gente consegue dar um rumo de uma gestão eficiente, de dar alegria, de dar principalmente o saneamento básico para a população carioca que precisa e para quem não tem. Então, eu acho que ficou bem claro e notório a diferença da gestão, do atendimento, da atenção e da técnica de vocês no incêndio que vocês pegaram e não provocaram. No mais, acho que a gente vai passar amanhã por uma assembleia importantíssima. Gostaria de convocar todas as pessoas, trabalhadores sedaianos, para estar presente na sede da SEDAI amanhã às 10 horas da manhã. A gente sabe que tem uma série de pontos que a gente tem que cobrar. Nós vamos estar lá representando também como acionista minoritário. Entrei junto à CVM essa semana com alguns questionamentos por conta do nosso excelentíssimo governador ter declarado nos jornais, e graças a Deus tem a Lei 6.404, que defende os acionistas minoritários, né? A SEDAI, no início, é engraçado a gente ver, porque no início o BNDES tabelou o preço em 1,20 o metro cúbico, né? A SEDAI jogou para 2,20 e arbitrariamente o governador decidiu jogar para 1,70, sem ao menos consultar os acionistas minoritários. A gente quer saber só de fato, através de estudos técnicos imparciais, qual o valor para que a SEDAI
se caso tenha essa concessão, não sobe só com engodo, como a gente já viu tantas outras vezes. A nossa maior preocupação é você não ser lesada, a população do Estado do Rio de Janeiro não ser lesada, porque no primeiro momento eles ofereceram 20 anos, 32 bilhões de investimentos, mas pagando para a SEDAI que fica com a produção do Guandu algo em torno de 1,20 no metro cúbico. Agora, quando o governador jogou para 1,70, eles aumentaram o prazo para 35 anos e desceram 1 bilhão de investimentos. Então, é um negócio impressionante, salta aos olhos, e todos nós sabemos hoje que a SEDAI, se estiver na mão de sedaianos como está hoje, a gente consegue exponencialmente subir o lucro dela anual. Ela já lucra 1 bilhão e 100, se você fizer uma conta rápida, todos nós aqui sabemos fazer conta. Em 35 anos, a SEDAI lucraria algo em torno de 40, 45 bilhões, muito mais, muito além dos 31 que hoje está sendo oferecido para esse novo preço do BNDES nessa modelagem. Eu acho que, além disso, a gente tem também, como a deputada Lucinha falou no início da audiência pública, o governo pegando seus dividendos, algo em torno de 350 a 400 milhões, para pagar a folha de pagamento. A gente tem até um projeto de lei, do qual eu sou autor, junto com o deputado Valdec, instigando, proibindo essa retirada de dividendos do governo do Estado do Rio, em contrapartida para ser reinvestido no próprio saneamento, na própria SEDAI. Então, a gente tem uma série de questionamentos, todos nós sabemos, e acho que, em cima disso, a gente tem que debater. Como a Mari Girota bem disse, a gente tem que debater mais, porque vai virar o ano, prefeitos novos vão assumir, não vão ter nem noção do que vai acontecer nas suas cidades, e eu acho que a gente tem que ter mais debate, porque tem muita coisa aí nebulosa, e o governador nos falou pessoalmente, também nos falou também através de entrevistas, que tem o maior cuidado para não ser referência como ter feito o pior negócio para o Estado do Rio de Janeiro. Mas eu tenho certeza que hoje, na modelagem que está, da forma que está, ele está indo no caminho de fazer o pior negócio para o povo fluminense e para o Estado do Rio de Janeiro nos próximos 20, 30 anos. No mais, eu agradeço a presença de todos vocês. A Comissão de Saneamento Ambiental se encontra sempre à disposição de todos vocês para dúvidas, questionamentos, para denúncias. A gente tem 0800, a gente tem os canais do nosso mandato também à disposição para qualquer questionamento. E seguimos trabalhando, seguimos lutando pela universalização do saneamento e, principalmente, lutando pela SEDAI da forma correta e justa de ser gerida. E eu agradeço a presença de todos vocês. Tá bom? Mas muito obrigado e declaro encerrada a terceira sessão ordinária da Comissão de Saneamento Ambiental da LERJ.